Sim. Você nunca vai ver outros partidos aparecer. Para a gente que está no Brasil, é difícil pensar num mundo assim, certo? Mas tem países em que as pessoas nascem, crescem e morrem com os mesmos partidos sempre, e poucos. Sim. Pois é. A capacidade dos mesmos partidos sobreviverem ao longo do tempo por muito tempo é o indicador do grau de institucionalização do sistema partidário. Sistemas partidários institucionalizados são esses que têm essas características. Passam gerações e são os mesmos. Sim. Bom, ficou claro como as regras eleitorais podem afetar o sistema partidário. Vocês teriam uma outra teoria para explicar o sistema partidário, mais especificamente o grau de fragmentação, não só as regras eleitorais, mas alguma outra coisa? Quantidade de Estado. Se você tiver, talvez, o federalismo. Você tem países que são federativos, como o Brasil, tem países que não têm. Você não vota para governador, você não vota como a Inglaterra, por exemplo, como o Chile. Nesses países você teria menos espaço para ser conquistado por outros. Acho que é um bom raciocínio. Também seria uma teoria institucional. Países federativos, você acho que faz todo sentido que teriam mais espaço para surgirem outros partidos e conquistar governos subnacionais. Alguma outra teoria? Como assim? Ditadura? Se ele der um golpe de Estado? Em geral, mudar regras, mudar instituições são muito difíceis. Eu já dei um exemplo do porquê e até em termos de políticas, não só em regras, mas políticas gerais, políticas de saúde, política de habitação, políticas sociais de forma geral, as mudanças tendem a ser muito incrementais, porque são muitos interesses em jogo, são muitos pontos de veto, muita gente que pode falar não. Sim, então mudar as coisas é difícil numa democracia, porque ou você fecha o regime e você põe um ditador para ele fazer o que ele quiser, e aí as mudanças são mais fáceis, ou você vai ter que negociar, e quando você tem que negociar, é difícil mudar as coisas. Faz parte do funcionamento da democracia que as coisas mudem mais devagar. Por outro lado, você não tem arbitrariedade, certo? Você está protegido de um ditador que, se o ditador pensa igual a você, tudo bem. Aí se o ditador pensa completamente oposto de você, e você não tem nenhuma segurança que ele vai pensar igual a você, certo? Bom, outra teoria? Eu vou propor para vocês uma teoria sociológica agora, que também é bastante influente. Essa é uma teoria que foi bastante influente, ainda é bastante influente, mas nos anos 70, principalmente. Deixa eu parar aqui. À medida que eu for explicando a teoria para vocês, tenta ver se ela se aplica ao Brasil. Porque foi uma teoria proposta para explicar a diferença entre os sistemas partidários europeus.
E tem muito debate até que ponto isso explica alguma coisa aqui no Brasil e nos outros países que não são europeus. Eu vou colocar os autores para vocês terem a referência. O primeiro é o Lipset e o segundo é o Rockham. De acordo com esses autores, novos partidos surgem para expressar grandes divisões na sociedade daquele país. Quanto mais divisões profundas você observa no eleitorado daquele país, mais partidos vão surgir. Levando em consideração que o partido ele vai se enraizar naquele eleitorado para proteger os interesses daquele eleitorado. Certo? Então tem essa necessidade do enraizamento do partido na sociedade. Faz sentido? Então essa é uma teoria baseada nas clivagens sociais. As clivagens sociais explicam o sistema partidário. A gente tem que aí a gente vai entra num debate, no seguinte debate, né? Clivagens sociais são coisas profundas, são coisas marcantes que vêm de processos históricos naquele país. Uma coisa é isso, outra coisa é grupos de interesse que defendem interesses corporativos de um determinado segmento. Por exemplo, dá para imaginar que existem pessoas contra os funcionários públicos e os funcionários públicos contra esse... Você tem que pensar mais ou menos nesses termos, porque senão é grupo de interesse corporativo buscando avançar os interesses dos funcionários. Ninguém é contra funcionário público assim, em termos absolutos, certo? O Estado, para funcionar, precisa de... Agora, talvez interesses agrícolas contra interesses urbanos. Tem uma identidade do rural contra uma identidade... Será que o Brasil tem isso? Que clivagem profunda, histórica, vocês acham que o Brasil teria, que poderia potencialmente gerar um partido, canalizar isso para uma divisão política? Vocês conseguem pensar em alguma? Sim. Mas vocês acham que a questão racial foi politizada no sistema partidário? Em alguns países foram. Talvez a divisão entre os que têm e os que não têm, que é uma divisão muito clara e muito profunda no Brasil, né? O contraste social é gigantesco. Até que ponto isso se traduz no nosso sistema partidário? O partido dos que têm e o partido dos que não têm? Acho que chega mais próximo. Esses movimentos podem acontecer, mas o processo mais natural é que um grupo até então excluído criasse um partido, um grupo excluído grande, que seja latente uma divisão profunda naquela sociedade. Por exemplo, eu penso num país
onde você tem divisão étnico-linguística. Vamos supor, tem aqueles que são franceses, que falam francês, aqueles que são holandeses, que têm outra religião, que pensam completamente diferente. E vamos supor que, por muito tempo, os franceses estiveram completamente excluídos e os holandeses dominaram a política daquele país. Quando há uma abertura, os franceses podem se organizar num partido para representar essa clivagem étnica. É muito difícil conciliar interesses, porque tem uma questão identitária também. Então, o que eu estou dizendo é que esses autores estão chamando a atenção para divisões profundas, certo? Que possam gerar e elas acabem promovendo a criação de um partido para politizar aquela divisão. Porque não necessariamente a divisão se politiza, certo? Boa questão, que eu vou devolver para vocês à medida que eu for explicando aqui. A Iugoslávia ela se fragmentou em diversos estados, porque tinha uma fragmentação étnico-linguística também muito forte, né? Se o país, esse é um perigo de um país heterogêneo. Hã? Sim. No Brasil, não. No Brasil foi criado o Brasil inteiro. Só o Rio Grande do Sul, que de vez em quando fala que é separado do Brasil. Mas fora isso, se não existiria, assim, São Paulo é o país mais rico, então não gosta do Nordeste, e seria um país rico. Não existe separação no Brasil. Ótimo. Eu acho que esse tipo de divisão é o primeiro que esses autores chamam a atenção para explicar o sistema partidários europeus, que ela se relaciona com o processo de constituição dos estados nacionais, país, nação. E muitas vezes, nesse processo de centralização, grupos minoritários perdem autonomia e se veem obrigados a viver num estado ao qual eles acham que não pertencem, certo? Na Europa, esses processos foram comuns, relativamente comuns, porque a Europa é muito heterogênea, etnicamente, linguisticamente, certo? Então, certamente vocês lembram, nas aulas de história que vocês fizeram, que há alguns séculos atrás teve esse processo de consolidação dos estados nacionais, grandes estados, com poder centralizado. Isso ocorreu antes da democracia. Então, você gera um conflito latente, uma clivagem latente na sociedade, sem possibilidade de expressão política disso, porque os grupos minoritários estão reprimidos, estão se vendo obrigados a viver, por ter menos força, naquele país. Então, a primeira revolução que gera isso é o que ele chama de Revolução Nacional, que gera a clivagem centro-periferia, grupos minoritários, certo? Que gostariam de ter mais autonomia. Sim. Sim.
Então, assim, vamos pensando como que isso se aplica ao Brasil, porque a gente vai chegar na parte dos trabalhadores e patrões, porque também é um dos processos aqui que vem com a industrialização desses países. Mas, anteriormente a isso, esse tipo de clivagem tenderia, quando o país se democratizasse, gerasse mais participação, desse mais abertura para a formação de sistemas políticos, que aquelas minorias que foram conquistadas, certo, que estão sendo submetidas ao governo central, criassem os seus próprios partidos e disputassem com o governo central por mais autonomia, certo? Então, sim, historicamente a gente tem principalmente... Sim. Esses conflitos, eles tendem a ser frequentes no processo de consolidação do país, certo? De centralização. Então, historicamente, isso foi o nosso império. O Brasil ficou independente, criou um governo centralizado e tem resistências no país inteiro, querendo autonomia, não querendo ficar nesse país, certo? Mas, em geral, no Brasil, a gente observa que a centralização foi bem sucedida e você não encontra nenhum grupo regional querendo mais autonomia, como é o caso de muitos países europeus ainda hoje. Então, esse tipo de clivagem tende a dar origem a partidos regionais fortes, que se especializam em canalizar as demandas desses grupos regionais contra um governo central que quer padronizar tudo. A agenda desses partidos é autonomia. Eles buscam autonomia. Então, algum caso vem à mente de vocês? A Espanha, que você falou. Começar pela Inglaterra. Se você pegar a última eleição, como eu disse para vocês, o Partido Nacionalista Escocês ganha tudo aqui. Ele é muito forte aqui e tende a ganhar sempre. É um país que busca mais autonomia para a Escócia dentro do Reino Unido. Esse é um exemplo. Esse partido Plaid Cymru é um partido do país de Gales aqui, que tende a ser muito forte aqui. Ele se especializa em canalizar demandas dessas regiões. Então você vê, são partidos de fora que buscam politizar uma identidade de uma região. Na Espanha a mesma coisa, você tem o ERC, que é um partido catalão que busca autonomia catalã. Isso aqui são eleições para o Parlamento Nacional, em Madrid. Então, alguns deputados vêm desse partido que busca a autonomia da Catalunha. E esse outro partido, Unidos Podemos, é um partido de esquerda, embora as questões econômicas sejam mais salientes do que questões de identidade étnica, eles são fortes no País Basco e na Catalunha. Certo? Isso aqui tem que... Como a Espanha usa representação proporcional, você vê que nas comunidades do país o partido PP ganhou a maioria, não significa que ele levou todas as cadeiras. O PSOE e o Partido Socialista ganham muitas cadeiras aqui também, certo? Então, diferentemente da Inglaterra, esse mapa pode enganar um pouco, porque é representação proporcional. É isso, a primeira clivagem. A segunda clivagem importante, que tendeu a se politizar ao longo do tempo, foi a clivagem Estado-Igreja. Porque por muito tempo a Igreja, até na Europa, no Brasil também, mas na Europa a Igreja se confundia com o Estado. Durante o Império Brasileiro, a Igreja também se confundia com o Estado. Se você for ver como que as eleições eram realizadas na época do Império, tinha que rezar uma missa antes,
tinha toda uma cerimônia religiosa para uma atividade típica do Estado. Então, no processo de Revolução Nacional, que é esse processo que os autores estão chamando a atenção, uma coisa que acontece é a separação do Estado e da Igreja, gerando partidos para promover interesses religiosos. Em países onde essa clivagem surge e se aprofunda, você vai ver a emergência de partidos religiosos, partidos muito fortes para defender principalmente duas coisas: a educação, que tendia a ser controlada pela Igreja e gradativamente vai passando a ser controlada pelo Estado. Até hoje a gente vê essa discussão, dada a importância da Igreja no Brasil, certo? Se tem que ter educação religiosa, aulas de religião, etc. E questões de valores morais. Defender os valores cristãos da Igreja, ou, se for um país não cristão, da religião dominante naquele país. Então, a segunda clivagem é a Estado e Igreja. Por isso que eu ia devolver a questão da bancada evangélica para você. A bancada evangélica não é um partido, são vários partidos, certo? Sim, mas até que ponto a bancada evangélica também politiza uma clivagem importante na sociedade brasileira? Tem, mas o Brasil tem muitos partidos pequenos. E quando você vê muitos partidos se unirem por uma das divisões sociais, eles acabam formando frente de vários partidos, né? Bancada ruralista também, são muitos partidos. Os partidos de esquerda que defendem os trabalhadores também é bem fragmentado, são vários partidos. Então você vê isso acontecer. Isso tende a gerar os partidos religiosos. O mais, para a gente, se você olhar a Europa, o principal são as democracias cristãs, o Partido da Democracia Cristã, que governou a Alemanha por bastante tempo, governa a Alemanha hoje. A Angela Merkel é uma democrata cristã. Na Itália, no pós-Segunda Guerra Mundial, a democracia cristã governou por muitas décadas. Em geral, são países com um grupo forte de católicos, certo? Que buscam canalizar esses interesses no parlamento. Essa é uma segunda. Se o país tiver duas clivagens, você já vê que vão surgindo mais partidos. Você vai fragmentando o sistema partidário, certo? Essa não é uma explicação baseada nas instituições, é baseada em clivagens sociais, por isso que é uma visão sociológica. A segunda revolução importante é a Revolução Industrial. Só para mostrar para vocês. Peguei esse gráfico para mostrar a força da democracia cristã na Alemanha, que é o preto. Quantidade de cadeiras conquistadas pela democracia cristã ao longo do tempo. E toda CDU, CSU é todas as vezes que eles foram governo. E eles alternaram com o Partido Social Democrata, que é um partido que defende os trabalhadores. Certo? Eu já vou chegar nesse daí. A primeira clivagem importante, que é promovida pela Revolução Industrial, é uma rural urbana. Partidos que defendem interesses agrários contra políticas liberais, né, das pessoas que tendem a morar na cidade, tendem a defender liberalização do comércio, contra tarifas, e os fazendeiros, principalmente na Europa, que sofrem bastante concorrência externa, né, dos países em desenvolvimento, gostam de tarifas, gostam de proteção. Os partidos agrários surgem para contrariar os interesses de quem mora nas cidades. Só que os partidos agrários eles tendem a se enfraquecer muito ao longo do tempo, porque a população ela se urbaniza cada vez mais.
E os partidos agrários foram muito fortes nos países nórdicos, onde eles inclusive foram governo. E acabaram se baseando inclusive numa identidade do camponês, certo? É quase como uma diferença cultural. Nos países escandinavos você observa esse contraste cultural muito mais forte do que em outros países. Esses partidos se passaram a ser chamados partidos de centro, tentaram ampliar o seu foco, em virtude da diminuição da população rural, mas foi uma clivagem importante. E um último, só para não cansar vocês, que eu acho que vocês já estão ficando cansados, que é a clivagem que tende a polarizar mais fortemente a maioria dos sistemas partidários, que é do trabalhador-patrão. Gera os partidos dos trabalhadores, certo? Para disputar poder com os partidos das classes mais altas, das elites, etc. Então, esse é o gráfico que eu ia mostrar para vocês, é a Inglaterra. Veja que a Inglaterra tem um sistema eleitoral bastante fechado. Ela usa o voto distrital, é muito difícil para partidos pequenos ganhar acesso. Historicamente, as cadeiras do parlamento eram divididas entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. À medida que o sufrágio foi expandindo, os trabalhadores começaram a votar, criaram o seu próprio partido. O Partido Trabalhista inglês foi ganhando cada vez mais e passou tirou o espaço do liberal e passou a concentrar o poder, né, a disputar o poder junto com o Partido Conservador. Foi uma movimentação interessante que reflete a politização de uma clivagem. Quando a democracia se aprofunda, quando as pessoas conquistam o direito do voto, é o momento em que essas clivagens começam a aparecer e a se reproduzir no sistema partidário. Se não fosse um sistema tão fechado, onde terceiros, quartos, quintos partidos tivessem mais acesso, pode ser que outros partidos tivessem aparecido aqui também. Qual? Sim, na Alemanha o acesso ele é mais fácil, porque eles usam um sistema misto que tem uma parte proporcional também, que dá acesso a outros partidos, certo? E é muito comum você ter governos de coalizão aqui. Você vê que são 2 partidos que dividem. Eles fazem que nem aqui, eles dão pastas para outros partidos para formar governo. Aqui não, aqui os governos tendem a ser de um partido só. É tudo conservador, tudo trabalhista, raramente, como foi o caso em algum momento aqui, você precisou de uma coalizão para governar. Vocês passaram esses últimos minutos tentando ver se isso daqui se aplicava de alguma forma ao Brasil, para explicar o nosso sistema partidário. Essas clivagens sociais também são capazes, de alguma forma, de explicar o alto número de partidos que a gente tem. A gente tem partidos enraizados que politizam clivagens no Brasil? Vocês acham? E, então, uma outra questão, até que ponto a politização dessas clivagens é dificultada pela fragmentação?
Pois é. De repente, a politização das clivagens depende de... Você precisa formar coalizão também para politizar clivagens. E outra coisa, às vezes os partidos da onde vêm os parlamentares que defendem uma frente, por exemplo, a frente evangélica, a frente ruralista, os partidos da onde eles vêm não são necessariamente partidos que encampam aqueles interesses, porque você tem também parlamentares nesses partidos que defendem outras coisas, certo? Que vão para outras frentes também. Então a coisa vai ficando mais confusa. O que vocês acham? Por isso que eu pensei naquilo de saírem do partido quando junta alguns deputados que têm uma visão diferente, estão no partido que eles se sentem felizes, nem outro partido. Foi por isso que eu falei aquilo, porque eu não vejo, se você falar religioso, evangélico, tem todos os partidos, é uma bancada de todos os partidos. O rural, os ruralistas são de todos os partidos. Não existe um partido que é ruralista. E mesmo o trabalhador tem quase todos os partidos, tem menos, mas tem quase todos deputados que defendem o trabalhador. Então, eu acho que Hum. Então, agora uma provocação, uma questão que não quero gerar muita controvérsia aqui. Até que ponto isso é culpa do brasileiro e até que ponto isso é culpa das regras nas quais esses brasileiros... Fala. Vocês dois, falam. Sim. As regras mantidas como está, como eu disse, são muito difíceis de mudar. A minha previsão, eu não gosto de fazer previsão, mas essa é uma previsão difícil de errar, é que o nosso sistema partidário continue muito fragmentado. Cada eleição que o Brasil teve depois da redemocratização fragmentou mais. Você vai pegar o número efetivo de partidos, cada vez aumenta mais. Não teve nenhuma eleição que diminuiu.
Não sei se na próxima, a gente já está tão alto que eu não sei se dá para fragmentar mais, mas tudo indica que dá, porque os partidos novos estão nascendo o tempo todo. Isso dificulta a formação de governo, é difícil montar uma coalizão, você tem que agradar muita gente, isso confunde o eleitor, porque eu não sei direito no que eu estou votando. Se a minha frente ganhar, se o partido que eu votei ganhar, não vai ser aquela agenda que vai ser implementada, vai ter que negociar com um monte de gente para que o governo seja viável. Então, tem muitos problemas. Como que eu acredito que deveria sim haver um esforço para reformar essas regras. Não necessariamente acabar com a representação proporcional, mas tem que diminuir essa fragmentação. O Brasil, não dá para o Brasil continuar com tantos partidos. É ineficaz, é inviável, faz a democracia funcionar pior. Certo? Essa é a minha posição pessoal. Que você me perguntou, eu estou dando uma posição pessoal. Nem todos pensam como eu. Tem gente que pensa na ciência política que nós funcionamos bem também. Essa é uma posição pessoal. Fala. Sim. Quando você se cansa do seu partido, parece que no Brasil existe um incentivo muito forte para você sair e montar outro, né? Ninguém pensa duas vezes, né? Tá muito fácil largar do partido e começar uma coisa. Você queria falar alguma coisa? O que dá para ver é que o partido ele é uma ferramenta eleitoral, que é onde ele realmente tem valor pelas nossas regras. A partir do momento que o candidato ele é eleito, aí a gente começa a falar na parte de coalizão de governo. E isso muda tudo, né? Porque uma coalizão na Câmara, ela não é a mesma que acontece no Senado, muitas vezes. Muitas vezes a coalizão do Senado é totalmente diferente. Não, então, a coalizão de governo, você identifica pelos partidos que têm ministros. Isso se reflete no Senado e na Câmara dos Deputados. Pode ser que alguns partidos que existam na Câmara não existam no Senado, porque daí sim, são menos partidos, é mais difícil acessar o Senado. Na Câmara você tem uma base maior com mais partidos, mas uma vez que o governo é formado, você já sabe quais são os partidos do governo e quais são os da oposição. Não que isso... governo, sim, mas os interesses específicos, quando a gente começa a dividir em termos das bancadas que a gente tem, de evangélico, elas começam a se dividir de maneira desordenada dentro das duas casas. Porque é o que a gente estava falando, não é o partido que apoia isso, é o candidato. Sim. Na parte governista, sim, até porque eles têm os articuladores. Né? O MDB tem lá o Carlos Maru, que faz um articulamento incrível. Mas quando você começa a entrar em assuntos específicos, os votos ficam cada vez mais difíceis. Então, mesmo você tendo uma base sólida de governo, essa governabilidade ela fica cada vez mais inatingível quando você aumenta essa fragmentação. Sim, sim. Justamente pelo partido não se defender, sim o candidato como indivíduo. E as regras de fidelidade no Brasil? Estão tentando apertar o cerco nesse sentido também, né? A gente começou a discutir isso na aula passada, né? De que o fato da vaga ser do partido e não do parlamentar, de ser essa interpretação também desincentiva a mudança de partido ao longo do mandato, mas ainda assim é muito permissivo, certo? O sistema é muito permissivo. Por quê? Porque ele beneficia quem já está lá. A gente depende de mudanças por parte de quem foi beneficiado pelas coisas como são, certo? Então, é muito difícil mudar. Não, eu falo isso porque assim, né? No Brasil tem que ser governo de coalizão. Nenhum partido vai ter 50% mais do governo. Então, daí tem 5 partidos. Daí, teoricamente, vem um projeto do governo. Daí
Sim. O fenômeno das frentes parlamentares, né, que a gente conhece popularmente como essas bancadas, é um fenômeno que só poderia acontecer num país como o Brasil, e talvez acabe confundindo ainda mais a gente. Por quê? Porque muita gente que pertence, a rigor, a essas bancadas não gostam de se identificar como sendo das bancadas, porque também ele quer se associar à profissão dele, quer se associar a outras questões, fala, não, eu não sou da bancada ruralista, mas sempre vota com os ruralistas, por exemplo, né? Então, seria muito menos confuso e mais claro para o eleitor, que é quem importa numa democracia, não são eles que importam, quem importa numa democracia é o eleitor. Seria muito mais claro para a gente, eu acredito, se houvessem partidos politizando clivagens e que não fosse essa coisa fluida, confusa, mascarada, em que você é da bancada, mas você não quer se identificar como da bancada. É difícil você contar quem realmente participa, certo? Então, também fica meio relativo os critérios que classificam uma bancada, né? O fato do grupo de deputados terem votado 3, 5 projetos que beneficiam um determinado grupo já vai gerar um rótulo para eles. Olhando dessa forma, não sei se é totalmente errado eles quererem se esquivar. sim. Então, eu votei porque eu acredito nessa característica em particular, mas não quer dizer que eu vou votar de novo se for outro que eu não concordo. Sim. E aí, ele acabar sendo rotulado, realmente pode ser macio. Agora, uma pergunta mais em caráter de opinião mesmo. Nessas eleições, a gente está vendo um cenário, não sei se já aconteceu em outras, eu acho que na primeira eleição do Lula isso aconteceu, a quantidade de alianças que o PSDB fez. Um negócio absurdo. É fruto da fragmentação. Aí, assim, eu estava pensando, baseado no que você estava falando, construindo um cenário hipotético. Tá bom? Vamos imaginar que o Alckmin ganhasse e que grande parte dos deputados dessa coalizão, dessa coligação, também entrasse. Seria um cenário muito propício para fazer mudanças na política. Teoricamente. Você teria um volume grande de deputados eleitos, teoricamente, alinhados com o que o presidente estaria propondo. Não, duas coisas. Uma coisa é que o governo só consegue mudar alguma coisa com uma coalizão majoritária, ponto. Qualquer governo. A outra coisa é que, da mesma forma que isso facilita a governabilidade, isso dificulta mudanças que vão contra os interesses daqueles que formam a coalizão, dos dois lados. Podia ser PT, podia ser PSDB, dos dois lados. Então, é difícil esperar mudanças significativas da coalizão que entra. Isso gera um certo pessimismo na gente, é inevitável, mas é quase que uma regra, certo? Mas se entrar um candidato sem bancada nenhuma, como entrou o Collor, Aí não governa. tentar governar sem o Aí não governa. Congresso, não governa. Fala. Do seu ponto de vista, teria esses instrumentos de participação social já existentes, previstos na legislação vigente, tanto um potencial que poderia catalisar ou forçar essas mudanças necessárias no sistema eleitoral? Porque se depender com esse instrumento, se depender de quem está lá, e como da regra, Sim. A gente, o instrumento de participação social hoje já existente, você acha que teria potencial para conseguir, sei lá, mas que abre uma discussão para ver o nosso. eu acho difícil. Primeiro porque, como vocês viram na aula passada, essas regras são mais complicadas do que parecem. É difícil a gente tomar uma posição. Mesmo porque dá para você defender regras diferentes com argumentos diferentes, certo? E os partidos tendem a ter posições em favor. Tem partido que apoia o sistema misto, tem partido que apoia a lista fechada, tem partido que aposta o distritão. Cada partido tem a sua posição.
É muito fácil associar. Bom, talvez não seja tão fácil, mas é possível fazer esse exercício de associar a posição do partido com os interesses do partido. E, no fundo, é difícil chegar a um consenso, certo? Entre lista fechada, entre distritão, que são coisas completamente diferentes, o que passa e por quê? Então, eu acho que é mais fácil, de novo, agora eu estou caindo na minha opinião pessoal, é mais fácil provocar mudanças nas políticas públicas, nas políticas sociais, do que nas regras constitucionais que geram essa configuração de poder. Porque essas regras são as que levaram essas pessoas até lá. O povo consegue entender melhor e cobrar mais mudanças, política de saúde, política de educação, coisas assim. Agora, mudar a regra, mudar a forma de governo, mudar o sistema eleitoral, eu já acho que é muito difícil. Tem que partir de dentro, tem que partir deles. Considerando que a gente voltou a ser democracia em 85, a nossa democracia ela é muito jovem. Sim. E a gente voltou com todo esse sistema complexo. Quando a gente vê a Inglaterra, ok, ela tem a democracia desde 1830, 1830. Você não acha que é um reflexo disso também, essa confusão nossa? Não é uma coisa até natural, dado que a gente não tem aí nem 40 anos dentro desse sistema, que aconteça uma confusão toda, até da parte da população, que o sistema está andando e a gente está aprendendo com ele. A gente não sabe Sim. o prazo. Né? Então eu vou pegar a sua pergunta para fazer um gancho para uma outra pergunta relacionada. Seria muito mais claro para o eleitor, seria muito mais fácil para a gente fazer as nossas escolhas se o padrão de politização das clivagens fosse também mais claro, que a gente tivesse o partido que defende isso, aquele partido que defende aquilo, que fossem poucos partidos e que a gente soubesse quais são as questões importantes que centralizam o debate no Congresso, certo? Seria mais fácil. O nosso sistema é mais complicado, é menos claro, é mais confuso, etc. Então, são duas perguntas que também se associam com a que você fez. Vocês conseguem enxergar historicamente algum momento no Brasil em que a gente teve condições de caminhar nessa direção europeia, entre parênteses, né, de competição política, e vocês têm alguma explicação para que esse processo se descontinuasse, não produzir e tornando talvez hoje mais difícil, apesar da nossa democracia ser jovem, vamos ser otimistas, mais para frente a gente vai melhorando as coisas, mas será que a gente está até numa situação mais complicada do que a Inglaterra, a Alemanha, esses países estiveram no início da democracia deles por alguma razão? Acho que eu fiz muitas perguntas e acabei. Então, a primeira pergunta: algum momento na história do Brasil em que vocês veem uma tendência de politização de clivagens no sistema partidário? Aí a primeira resposta como uma coisa da ditadura, a aula de história acabava em 1607 anos, passava a coleta. Então, mas me parece que pouco antes de 64 o Brasil tem um parlamentarismo. Era uma coisa que daí virou uma bagunça e veio a ditadura militar. Mas tentar parlamentarismo. E outra coisa que eu ouvi falar, não sei se eu não estou muito bom de história, mas que a nossa Constituição de 88 ela foi feita inteirinha com parlamentarismo e no final teve um deputado federal que fez um adendo para que seja um sistema presidencial. Tá, então, Então a bagunça do Brasil é que a Constituição foi feita para parlamentarismo e o sistema é presidencialista. tá. Então, forma de governo, a gente vai conversar bastante no encontro de quarta-feira. O parlamento, mas eu vou adiantar algumas coisas.
com relação ao que você falou. O parlamentarismo antes do golpe de 64, talvez a gente consiga explicar quase que como uma mudança importante das regras para quem está no poder conseguir se manter no poder. Porque quando ficou claro que o Jango ia entrar, o establishment, certo? Os partidos tradicionais, os políticos tradicionais ficaram desesperados. O Jânio falou, não, eu renuncio, achando que o povo ia querer que ele continuasse por causa do Jango, não deu certo, o Jango ia entrar, então, na calada da noite, você muda a forma de governo, porque o parlamentarismo tira poder do presidente e transfere para um primeiro-ministro eleito pela Câmara. É uma forma de enfraquecer. O golpe foi do aeroporto? Sim. Sim. E os militares levaram ele para Cumbica, que era um aeroportozinho da Força Aérea, e não tinha ninguém, chegou e não tinha ninguém. Sim. E ele não teve força para voltar para dentro. Ele, eu não sei, ele nunca admitiu que foi um erro de cálculo, né? Talvez em algumas entrevistas que ele deu, desse nas entrelinhas a entender que ele achou que o povo não ia deixar ele sair. Mas ele nunca admitiu abertamente que ele estava calculando isso, né? Ele não estava conseguindo governar, tinha forças terríveis, né, na linguagem dele, trabalhando contra o governo dele. Ele queria ganhar uma envergadura maior dentro do governo para conseguir fazer as coisas funcionarem, né? Então ele falou, o meu vice-presidente é pior que eu. E realmente as pessoas, os políticos pensavam isso. Por isso que o parlamentarismo entrou. Agora, outra coisa é a discussão do parlamentarismo agora, em 88, porque realmente no início da Constituinte existia, vários partidos estavam flertando com essa ideia de um parlamentarismo, tinham cientistas políticos indo falar na Constituinte em favor do parlamentarismo, certo? Que seria para um país que está transitando para a democracia, o parlamentarismo é um sistema mais flexível, que se o governo não funciona bem, você não precisa de um impeachment, você pode negociar um novo governo, sem ter gente na rua, sem violência, sem nada, certo? Então, tinha essa ideia de que o parlamentarismo poderia funcionar melhor. Mas, com o passar do tempo, algumas pessoas foram mudando de opinião e acabaram tendo um acordo para ter um plebiscito e a população decidisse com relação a isso. Agora, então esse é um ponto que a gente vai conversar um pouco mais na quarta-feira, né? Como que os partidos podem afetar a relação entre poderes no presidencialismo, e eu vou trazer um pouco do parlamentarismo também. Mas voltando àquela questão que eu coloquei, alguém aqui votou, não sei se você votou antes de 64, alguém que está presente aqui votou em eleições para deputado antes de 64? 3 anos? Então já está muito longe. Naquele período um pouco mais aberto, de 46 até o golpe, o que você via no Brasil eram 3 partidos e o PTB crescendo cada vez mais. Existia um otimismo de que o PTB ia se especializar em representar a clivagem que em países que se industrializam passa a ser uma das clivagens predominantes. O PTB sendo o Partido dos Trabalhadores. Embora não tenha sido criado autonomamente por trabalhadores, foi criado por Vargas, foi um partido que cada vez mais se dissociou da figura populista do Vargas e passou a defender realmente os interesses dos trabalhadores. Era parte da pauta, assim, tanto que o Jango, que era do PTB, uma das coisas que ele queria fazer era a reforma agrária. Mas aqui você vê a evolução dos partidos nesse período. O PSD, que era o partido dominante, também criado por Vargas, a UDN, que era um partido de oposição, criado pela elite brasileira, mas que não tinha nada com Vargas,
E o PTB que começa muito pequeno e vai crescendo ao longo do tempo. Às vésperas do golpe, o PTB era quase perdia por pouquinho para o PSD, né? E já tinha um vice-presidente, agora presidente do PTB. Então, poderia ter acontecido no Brasil algo que aconteceu com muitos países europeus. O partido que se especializou em politizar a clivagem patrão-trabalhador, né? Representar os trabalhadores, virar governo e governar por muito tempo. Foi o caso na Inglaterra, foi o caso nos países nórdicos, em diversos países, o representante dos trabalhadores governaram por bastante tempo. E aqui a gente teve uma ruptura em que, em 88, a gente teve que começar do zero de novo, certo? Os partidos que historicamente vão se enraizando na sociedade para defender segmentos de uma divisão social, né? No nosso caso, isso é o que talvez tenha chegado mais perto de acontecer, de representar isso, foi interrompido. E quando o Brasil volta a ser democracia, a gente passa a ter um segundo problema. Não sei até que ponto vocês concordam comigo, mas essa é uma das coisas, das explicações que o Lipset e o Rocan, que propuseram essa teoria, dão para explicar o fato dos nossos partidos não serem tão enraizados, tão representativos quanto os europeus, que é o fato de a gente ter tido essa ruptura, começar do zero e você ter meios de comunicação em massa disponíveis para os políticos falarem diretamente com a população sem a necessidade de um partido para intermediar. Isso acaba enfraquecendo o vínculo das pessoas com o partido para você criar um vínculo direto com um líder, uma liderança carismática. Você cria uma relação mais personalista com os políticos, não intermediada pelos partidos. Isso também tende a enfraquecer os nossos partidos. Então, até que ponto vocês acham que faz sentido essa explicação? E ter uma ruptura. Formatação do que é política. Sim. Ela ainda não está madura. Está em formação. E esse processo de formação tem seus traumas. Sim. Mas o fato da gente começar de novo num período em que o mundo já se modernizou tanto, certo? E o acesso... Imagine dois mundos. Um mundo é aquele onde a mobilidade é difícil, a comunicação é difícil e os partidos começam a apostar na militância para ir de casa em casa, para entregar panfleto, para fazer campanha. Os candidatos vão de porta em porta, eles estão tentando levar a mensagem. Esse é o mundo. O outro mundo é aquele em que você está na televisão vendo o candidato falar diretamente para você sem nenhuma intermediação necessária. Num caso, o candidato precisa do partido, ele precisa da militância, ele precisa, à medida que o mundo vai se modernizando, isso é apesar do que esses autores aqui, eles escreveram no fim dos anos 60, certo? E eles viam esse mundo lá na Europa, mas se você olhar a Europa hoje, você consegue também observar uma tendência de enfraquecimento dos partidos e emergência de lideranças mais carismáticas também. Fruto da televisão, fruto da internet. Ontem mesmo teve um debate na televisão que eles tinham uma tela ligada no Google e todo mundo
mais alguma questão? Gente, então, a gente já está avançando na hora. Eu tenho algumas questões, acho que vocês provavelmente vão sair daqui com algumas questões mal resolvidas, mas eu não vou continuar debatendo, porque senão a gente vai acabar ficando por muito tempo aqui. Acho que a questão que surge desse nosso encontro será mesmo que esse é um caminho irreversível, de que os partidos vão continuar fracos ou talvez se enfraquecer ainda mais, e a gente não tem volta, a gente está meio que fadado a continuar num ambiente mais personalista, onde a gente se alinha com lideranças sem nenhuma mediação dos partidos, que leva a outra questão. Até que ponto os partidos são realmente importantes para uma democracia? Alguém consegue imaginar uma democracia sem partido? E se vocês concordam comigo que partidos são a essência da democracia, né? Não tem como abrir mão, não dá para ter... É normal que surjam partidos e que esses partidos defendam interesses distintos, né? Como que a gente fica nesse processo de enfraquecimento dos partidos e dificuldade de retornar para um momento onde eles talvez pudessem ser mais fortes? Mas eu não quero abrir para a gente debater isso, porque a gente não ia conseguir resolver isso aqui hoje. É uma questão que a gente leva desse encontro. Na quarta-feira, a gente vai conversar sobre relações entre poderes. Fragmentação partidária alta no Brasil dificulta a formação de poder, isso gera também questões. A gente vai discutir um pouco da alternativa do parlamentarismo, que foi uma alternativa real em discussão no Brasil, como você colocou, durante a Constituinte. O que poderia ter sido diferente?
se a gente fosse um país parlamentarista. E a gente vai encerrar na sexta que vem focando o indivíduo, cada um de nós, como que a gente calcula o nosso voto, qual que é essa psicologia do voto, como que a gente faz as nossas escolhas, certo? Tudo que a gente vem discutindo até aqui, de certa forma, explica, em parte, as escolhas que a gente faz quando a gente vai votar nas eleições, que vai ser o nosso tópico na última aula. Alguém tem alguma última questão, algum último comentário? Não, sei, mas Mas então, será que o fundo partidário, se todo o financiamento fosse estatal, essa é uma outra questão também que a gente não vai conseguir responder aqui. Mas se todo o financiamento fosse estatal, será que isso promoveria mais fragmentação ou menos? Porque o financiamento é para quem já está lá. E se você dificulta o financiamento privado, você dificulta também a captação de recursos externos para promover essa entrada, certo? Então, todos os países, alguns mais, outros menos, caminharam no sentido de aumentar a importância do fundo partidário, do financiamento estatal de campanhas. E, de certa forma, isso dificultou mudanças também nos sistemas partidários, porque eles continuam financiando quem já está lá e promove a continuidade. Quando você permite o financiamento privado, você talvez dê mais margem para entrar.